Discussões, idas e vindas, tudo isso até faz parte de um relacionamento. Mas há casos de casais que enfrentam brigas violentas. O ciúme excessivo é um dos principais motivos. Pesquisas mostram que neste tipo de relacionamento, a violência começa a se manifestar já no início da relação. E mulheres jovens são as maiores vítimas. 1 em cada 5 no Brasil já foi agredida pelo marido, companheiro, namorado ou ex. Para a gente conversar sobre este assunto aqui no Papo de Juventude, eu recebo a deputada Marta Rocha e, claro, jovens para darem opiniões sobre este tema. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, deputada. Só para esclarecer também para quem está nos assistindo, a senhora é presidente da CPI de Violência contra a Mulher. Deputada, a gente sabe que no início de uma relação, né, dos jovens, há aquela animação, até aquele famoso ditado, o amor é cego, né? Mas é possível identificar quais sinais que já mostram que tanto o menino quanto a menina já tem uma personalidade mais agressiva? Sem dúvida nenhuma. Primeiro a gente tem que dizer que no início de toda e qualquer relação, seja você jovem ou mais maduro, há sempre um período que a gente chama do período da lua de mel, que é aquele período do encantamento. Agora, o que tem chamado a atenção quando você se debruça nos dados estatísticos é que hoje, cada vez mais, mulheres jovens estão sendo agredidas pelos seus namorados. Isso não era uma realidade, por exemplo, há 10 anos atrás. E eu acho interessante trazer essa discussão porque, na verdade, a violência é um traço cultural. A violência ela não tem a ver com genética, ela tem a ver com padrão cultural que aceita e tolera a violência. E aí, por exemplo, se de um lado você tem aquela história que de briga de marido e mulher ninguém mete a colher, do outro lado, num segmento mais jovem, você vai ter uma música que infelizmente diz que um tapinha não dói. Então, na verdade, a gente está vendo esse padrão cultural. E o que é lamentável é que essa violência, a vitimização, ela está chegando cada vez mais cedo. Então, nas relações dos jovens, você já identifica aquele comportamento que você via, por exemplo, num relacionamento com pessoas um pouco mais maduras, de idade um pouco mais adultas. Vamos conversar então com essa galera que está aqui. Uli, você consegue perceber isso, né, em jovens próximos a você? Você já escutou alguma história relacionada a isso? Sim, na verdade eu tive uma amiga, ela teve um namorado do México, e eles acabaram entrando num relacionamento abusivo. Ela vira e mexe, eu escutava dele que a família dela não gostava dela e que só ele gostava dela, fazia uma manipulação mesmo emocional. E ela chegou a cogitar ficar fora do Brasil, ficar no México para poder ficar com ele, porque ela acreditou nisso. E daí, depois de tanta gente conversar, ela finalmente conseguiu entender que, na verdade, ela estava se iludindo, né? E a partir do momento que ela começou a se impor, começou a se empoderar e falou, tipo, não, eu não vou aceitar, não é bem assim. E começou a conversar mais com as amigas dela, ficou de voltar para o Brasil para poder rever as amigas. Ele começou a se mostrar outra pessoa e não amando tanto assim. Foi bem complicado. Esse é o grande problema, né, de quem sofre as agressões. Achei fantástica o termo que ela colocou quando ela descreve essa relação como uma relação abusiva. E aí ela estava falando e eu estava vendo a cena que eu vivenciei muitas vezes em delegacia de polícia. No início, o que o homem faz, né? Seja ele jovem ou não jovem? Ele tenta afastar a mulher daquelas pessoas que podem trazer para ela um dom de lucidez, né? Então ele começa a dizer que a família não a protege, que a família não gosta dela, que se não fosse ele, ela não estaria sobrevivendo. Por quê? Porque ele quer tirá-la desse convívio onde podem estar pessoas que possam estar alertando a ela essa relação abusiva que ela está vivendo. E olha o que foi fantástico na história que a Uli conta, é que quem conseguiu resgatar essa mulher daquela relação abusiva foram as amigas. Então isso mostra o quê? Que a gente não pode ignorar aquela que está vivendo uma relação abusiva. É nosso dever, como cidadão, como amigo, né? É nosso dever trazer para essa mulher esses questionamentos, para mostrar que, na verdade, ela está sendo afastada para que ela... É quase com um véu,
né? As mulheres ficam, a gente pode até dizer que elas quase ficam cegas. E esse amor é tão grande, né? Esse amor que é um amor que não deixa você pensar, né? Esse amor te isola e permite, então, que você fique iludida nessa relação que foi muito feliz, que ela colocou, que é uma relação abusiva. Aproveitando que a senhora falou, né, desse véu, esse comportamento de uma jovem que sofre agressão, eu conversei com uma jovem que ela iniciou um relacionamento muito cedo, ela tinha 13 anos de idade quando conheceu o rapaz e casou aos 17 anos e teve uma vida bem difícil. Vamos assistir agora esse depoimento que ela deu para a gente comentar um pouquinho depois. Vamos lá. Você era muito nova quando conheceu ele, você tinha 13 anos. Como que era o comportamento dele nesse início de namoro? O que você já conseguia de identificar de diferente no comportamento dele? No início, ele sempre foi muito ciumento. Ele tinha ciúmes, assim, de coisas bobas. Das minhas roupas, dos meus amigos, das minhas amigas, entendeu? Inclusive, quando nova, a primeira briga que teve foi quando ele me apertou, me deu uma sacudida, né? E a minha irmã viu e isso gerou muita polêmica na minha família porque foi um sinal. Só que depois ele chorou muito, disse que estava nervoso e eu justifiquei, coloquei a culpa toda em cima de mim, dizendo que eu deixei ele nervoso e que isso era ciúmes e tal, mas que não era nada demais. E como que você se sentia em relação a isso? Eu me senti mal, mas ao mesmo tempo assim, eu não queria acreditar. Eu achava que aquilo era uma fantasia da minha cabeça, que foi um momento realmente que ele não fosse mais fazer. Aos 17 anos vocês casaram, você acreditava que ele era o homem da sua vida, mas foi a partir daí que as coisas começaram a piorar. Como que passou a ser o comportamento dele depois do casamento? Antes de nós casarmos, ele não bebia, tá? Mas após o nosso casamento, ele passou a beber, começou a querer sair, ir pra bar, ir pras coisas assim, sem me levar. Aí eu questionava, né? Fui questionar. Foi quando ele apresentou a primeira vez que eu fui questionar com ele por que ele havia saído e tal. E ele, simplesmente, ele me agrediu. E como que foi essa noite da agressão? Foi uma noite horrível. Horrível porque ele me bateu muito. Ele puxou meu cabelo, eu tenho marca no cabelo. Eu tenho uma falha na parte frontal, porque ele arrancou um pedaço do meu cabelo e me enforcou, torceu o meu pescoço. Eu fiquei toda marcada esse dia. Eu pensei que eu fosse morrer. Eu só pedia pra ele parar, por favor, pedia pelo amor de Deus pra que ele não fizesse isso. E eu não contava isso pra ninguém, porque eu tinha medo, vergonha. É uma série é um misto de sentimentos que você tem. Qualquer coisinha que ele ficasse nervoso, me batia. Teve uma vez que ele deu sequência com a minha cabeça no freezer. Eu pensei, ele era louco. Difícil, né, deputada? E ela falou ali um misto de sentimentos. É a grande questão, né? Apesar de estar vivendo isso tudo, às vezes é difícil se libertar disso tudo, né? E olha que coisa curiosa. Ela coloca, né, que no início ele sentia ciúmes, mas há um momento que a mulher desconsidera isso. Não, ele está sentindo ciúmes porque ele gosta de mim, né? Porque eu sou uma pessoa importante para ele. Você vê que ela escondeu da família, né? Você vê o nível de violência, porque no relato dela, ela hoje se emociona. Então imagina o que é uma pessoa ficar sem uma falha de cabelo no couro cabeludo, tamanha a agressividade que essa menina sofreu, né? Você vê que as mazelas que essa relação deixou, porque até hoje ela se emociona. Então eu não estou falando apenas de uma agressão física, eu estou também falando de uma agressão psicológica, né? De uma agressão moral, porque com certeza no meio dessa cena tinha também as ofensas. Então você vê, e talvez a família dela nem tenha se apercebido disso, e é por isso que é super interessante. Eu quero voltar na fala da Uli para dizer assim, olha, as amigas perceberam e conseguiram ajudar, então a família tem que perceber, porque essa mulher ficou marcada e ninguém viu. Provavelmente ela se isolou da família, então a gente tem que resgatar essa mulher, porque só o apoio da família, dos amigos e a intervenção da polícia, assim,
pode retirar essa mulher dessa situação abusiva. Eu queria conversar agora com os meninos, né, diante dessa situação. Vinícius, você acha que a sociedade hoje em dia ainda é muito machista? Tem uma certa dificuldade de analisar fatos como esse? A sociedade, ela, ao meu ver, os homens em si, ela é extremamente machista. Até porque se você for avaliar o machismo, ele está na característica do homem. O homem já nasce machista, entendeu? E isso é uma desconstrução que tem que haver durante o tempo. Uma coisa no vídeo que me chamou muito a atenção foi o seguinte: a idade que ela iniciou o relacionamento, 13 anos de idade. Isso eu acho que a deputada pode até explicar melhor, que perante a lei isso é configurado até como um crime, entendeu? E eu acho que para você iniciar um relacionamento, você tem que fazer uma avaliação. Você já não pode embarcar assim de cabeça num relacionamento. Você tem que conhecer bem, você tem que avaliar bem. Existe uma coisa que minha mãe sempre me diz, é o seguinte: se você quer namorar uma pessoa, primeiro conhece, vê como ela é em casa com a família. E aí eu acho que é a mesma questão para a mulher também serve. Ver se é um bom filho, ver como é que ele reage dentro de casa, com a família, com os amigos, quais são as atitudes no dia a dia. Eu acho que é uma avaliação que tem que ser feita antes de se iniciar um relacionamento. E Flávio, o diálogo é muito importante, né, em todas as situações, tanto com a pessoa que você está se relacionando, com a família, com os amigos. Sim, então, falando do relacionamento ali, eu achei que muita falta de estrutura das duas partes, tanto da dele quanto da dela. Não sei se pela idade, por estrutura familiar. E falando de machismo, assim, eu concordo com tudo que ele disse. Quando eu converso com a Uli algumas vezes, assim, o machismo pra mim, ele tá dentro da nossa sociedade como todos os outros problemas sociais que a gente tem, sabe? É mais um problema pra mim do ser humano na frente do gênero. Mas aí é uma conversa já muito... E é isso que eu acho, assim. Primeiro um problema do ser humano como educação, sabe? A gente tem que primeiro ver que antes do gênero tem um monte de coisa que a gente tem que corrigir como ser humano, até chegar nesses problemas do gênero que a gente vai em algum momento separar, sabe? Isso é impossível. Só para entenderem, o Flávio é namorado da Uli, né, Uli? Então, a relação de vocês é bacana, né? Sim. Tem diálogo, é tudo certinho, né? Sim. Na verdade, a gente começou a namorar sendo amigo. Então, isso legal. Foi bem interessante, porque nunca teve essa história de eu posso fazer algo que você não pode, ou você pode usar algo que eu não posso. Não, se ele pode, eu posso, se eu posso, ele pode. Eu acho que isso é muito interessante de construir, na verdade. Desde o começo, né? E em qualquer relação, relações homoafetivas ou não, porque você precisa ter esse respeito. Antes de você, até mesmo essa questão, antes de você separar por gênero, você precisa respeitar, você precisa ter o seu lado humano, né? Com certeza. Tá ótimo. A gente vai para o intervalo bem rapidinho para a gente voltar a conversar sobre isso. Não sai daí não, a gente volta já já.